Irmãos, oremos. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, obrigado, Pai, pelo culto. Possamos, Senhor Deus, ler a sua palavra, ter entendimento do que o Senhor quer para a nossa vida. Nos corrige, Senhor Deus, e nos guia pelo caminho da verdade, para que possamos entender o que a tua palavra quer dizer. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Meus irmãos, gostaria que os irmãos abrissem, a gente já está falando isso na EBD, né, mas a continuação é Romanos 7, tá? A gente vai implementar, né, o contexto aí de Romanos 6. Gostaria que os irmãos ficassem nesse texto, né? A gente poder entender aqui, né? Como que a gente tem que ser guiado nessa nova vida, né? Que é o que vai falar, né? Qual que é a forma que a gente é guiado nessa nova vida? Então, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 1. Vou ler aqui para os irmãos. Tá? Fala o seguinte. Romanos 7, a partir do versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ou seja, né, a morte traz o efeito da perda da validade da lei. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos a Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, uma das coisas que a gente está falando aqui sobre novo nascimento, né, que a gente poderia pensar não seria natural pensar que uma vez que a gente morreu para a carne e nasceu de novo, né, deveríamos cumprir integralmente a lei do Senhor dada a Moisés, como, por exemplo, guardar o sábado, não comer carne de porco, ou não ter roupa de tecido diferente? Não seria algo natural de se pensar? Né? E Paulo ele vai explicar, né, que não. Por que não? A gente não tem que, por exemplo, a gente pode comer carne de porco, por que a gente não guarda o sábado? Porque a lei só tem validade quando a pessoa vive. E nós já morremos desse Jesus. Com a morte de Cristo e o nosso sepultamento do batismo, nós fomos libertos, além do domínio da carne, que já explicou na EBD, a gente também foi liberto da lei. Porque a lei de Moisés, tá? Ela perde a validade com a morte. Então Cristo estabeleceu uma nova lei. E isso ocorreu não para que a gente ficasse sem lei alguma, mas para que agora a gente servisse de novo modo, o modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita, que era a lei dada do Senhor dada para Moisés. 1 Coríntios 9, 20, 21, vou só citar aqui rapidamente, fala o seguinte: tornei-me judeu a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se eu estivesse debaixo da lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que têm a lei. Então Deus não deixou a gente sem lei nenhuma. Ele deixou a gente na nova natureza, segundo o modo do Espírito, conforme a lei de Cristo. Tá? Então, eu morri para o domínio, para a escravidão do pecado, e agora eu vivo pelo quê? Pelo Espírito. Quer dizer, então, que a lei era ruim? Porque alguém pode perguntar. Então, quer dizer que a lei era ruim? Então, a lei que Deus deu para o Senhor lá para Moisés era ruim? O que ele vai falar? 7. Que diremos, então? A lei é pecado? Ele vai responder: de maneira nenhuma. Até tem um ponto de exclamação aqui na minha Bíblia. Não, a lei do Senhor Deus, assim como tudo que Deus faz, é perfeito. Então, por que eu não... Se a lei foi dada por Deus lá para Moisés, por que eu não sigo ela, então?
Por exemplo, ele vai falar, eu não ia saber o que é cobiça se não tivesse escrito lá que eu não deveria cobiçar. Acontece que a lei era um referencial que me apontava o erro. Ela falava assim, ó, isso aqui é pecado. Isso aqui é pecado. Como se fosse um espelho. Imagina um espelho. Eu olhava para aquilo e via o que era errado. Mas o pecado meu, não de Deus, o pecado meu, aproveitou do conhecimento que eu tinha, que eu sabia que aquilo ali era errado, e produziu em mim cobiça. Olha como o pecado se mostrou, né? Ele vai falar assim, pois sem lei, o pecado está morto. Então, o que quer dizer que sem lei o pecado está morto? Poxa, eu conhecia a lei. E eu ainda assim cobicei? Como pode uma coisa dessa? Eu sei que uma coisa é errada. Deus mostrou lá, não cobiçarás. E eu ainda assim fui lá e cobicei? Como se deu isso? Paulo, ele vai explicar o quê? Que teve um tempo que a gente vivia na inocência. E a gente, nesse tempo que vivia na inocência, lá no verso 9, a gente estava vivo perante Deus. As crianças não têm culpa, elas estão vivas perante Deus. Mas, quando veio o conhecimento da lei, inclusive do bem e do mal, a gente já estudou aqui Romanos 2, da nossa consciência, o que aconteceu ali? O pecado reviveu e eu morri. Então, a gente estava vivo, aí a gente conheceu, ou pela consciência ou pela lei, e aí o que aconteceu conosco? A gente morreu. Então, o mandamento, a lei que era destinada a produzir vida, né, se tornou morte para mim. Por quê? Porque eu precisava cumprir tudo, 100%. Levítico 18, 5 e até Gálatas 3, 2 vai falar: quem seguir eles, por eles viverão. Mas ele tem que seguir todos. E a gente, quando teve conhecimento, não seguiu todos. Então, aquilo que foi destinado para a vida, por nossa culpa, se tornou morte, por causa do pecado. E a gente descumpriu o mandamento, né? Não, de novo, não por causa da lei de Deus, mas por causa do nosso pecado. Assim, a gente, quando vê a lei, a gente admite que o mandamento de Deus é o quê? Santo, justo e bom. Você olha para a Bíblia toda. Tudo que Deus falou aqui, inclusive no Antigo Testamento, tá? Tudo que Deus falou é santo, justo e bom. Tudo. Todas as palavras de Deus são boas. O problema é que eu que não sou. Então o problema nunca vai estar na Bíblia, o problema está em mim. Então quanto mais eu olho para a Bíblia, mais eu vejo quanto a lei de Deus é boa. A gente questiona a lei de Deus. Não, a lei de Deus é boa. Eu que não sou bom. E o pecado, para se mostrar pecado, ele faz o quê? Ele produz morte, inclusive usando a nossa desobediência pela lei. Né? Ou seja, a gente não faz as coisas só porque a gente é enganado. Isso é um erro. A pessoa fala, fez porque eu não sabia. Não, a gente faz tendo consciência do mal. A gente não pode escapar disso. Isso que Paulo está falando aqui. Você não pode falar, mas eu não sabia. Não. A gente sabia que não era para cobiçar e o que a gente fez? Cobiçou. Por que a gente fez isso? Porque a lei é espiritual. E eu, o que eu sou? Eu não sou espiritual, porque eu fui vendido como aí sim, como escravo ao pecado. Mas peraí, por que eu fui vendido escravo ao pecado? Paulo vai falar, quando o pecado reviveu e eu morri. Eu era uma criança inocente, e aí eu deliberadamente conheci a verdade, pequei e fui vendido como escravo do pecado. E o pecado começou a dominar a minha vida. Então, quer dizer, não é que eu perdi minha consciência, eu continuo sabendo que é certo, que é errado. Inclusive, a gente leu lá em Romanos 2 que as pessoas do mundo sabem que matar, que roubar é uma coisa errada. Eles não perderam totalmente a consciência. E não só as pessoas de Romanos 2, os estudiosos da lei, os fariseus, os escribas, eles também sabiam o que era certo e o que era errado. Eles viam lá a lei de Deus. Mas eles praticavam? Aí que está o ponto. Uma coisa é eu saber, posso ser PhD aqui na Bíblia, tem muitos estudiosos aqui que sabem tudo, todas as palavras da Bíblia, eles estudam e são ateus, eles sabem tudo. Isso é suficiente? Não é? Porque precisa de prática. Nenhum de nós praticamos tudo.
E aí, então, peraí, vamos pensar um pouco que é o que o texto está falando aqui. Então, se eu sei que eu não devo cobiçar, por que eu cobiço mesmo assim? Isso que está levantando. Olha, se eu sei que cobiçar é errado, por que eu vou lá e cobiço? Por que eu não consigo realizar o que eu quero? Já pensou como que isso é estranho? Eu quero fazer o bem, eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero deixar de ter um vício. Eu quero deixar de fazer um pecado que eu não quero fazer. E aí eu vou lá e faço. Eu sei que, por exemplo, roubar é errado. Eu fico, eu sei que roubar é errado, mas eu toda vez eu vou lá e roubo. Por que isso acontece? Porque ele vai falar. Por que eu faço? Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Por causa da escravidão. É escravidão. Por quê? Romanos 6, 8, do 6 a 8 vai falar o quê? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O que quer dizer isso? A santificação, ela vem após o novo nascimento, não antes. Isso não significa que a pessoa não pode ouvir a palavra, ela não pode crer, ela não pode se arrepender da sua velha vida, ela não pode confessar, se batizar e nascer de novo. Quer dizer o seguinte, ela só vai estar apta para realmente se santificar quando ela tiver o Espírito Santo de Deus na vida dela. Não adianta a gente querer falar assim, inclusive isso aconteceu comigo lá no serviço. Teve uma pessoa que falou assim, Caio, Jesus teve uma vida perfeita. Então é só seguir os atos de Jesus. É isso mesmo. Falei assim, é isso. Só que nenhum de nós consegue sozinho. Então, ou seja, não é só, você acredita que é só seguir os atos de Jesus? Sim e não. Sim, porque é isso que é para fazer. Agora vai você e eu tentar seguir sozinho. Vai eu, você tentar seguir sem nascer de novo. Vai eu, você tentar seguir sem o Espírito Santo, porque é isso que estava no contexto. Tipo assim, eu vou ler a Bíblia e aí eu vou tentar seguir tudo que Jesus fez, com a minha força. Não funciona dessa forma. A gente precisa o quê? Nascer de novo. A gente precisa ter o Espírito Santo para seguir a palavra de Deus. Não tem como pular caminho. Eu já vou me santificar agora, não preciso nascer de novo não preciso ter o Espírito não, eu vou fazer com as minhas forças. Já que eu tenho conhecimento, é só seguir. Não é assim que funciona. Então, se não é assim que funciona, qual que é a nossa única conclusão que a gente vê de tudo isso? É a que Paulo fala, que a gente tem que olhar para a nossa vida. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Gente, todo o livro de Romanos, não só essa parte, mas todo o livro de Romanos, a gente foi falar da culpa que nós temos, de como nós matamos, lá em Atos vai falar, o autor da vida, como nós fazemos as coisas erradas. E a única conclusão que a gente pode olhar para nós mesmos, segundo os nossos próprios atos, é: miserável homem quem sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Se eu não faço nem o bem que eu quero, e eu faço o mal que eu não quero, eu sou um miserável. E agora, o que eu faço? Só que a palavra não acaba em Romanos 7, ela tem em Romanos 8. Tem uma solução para isso. Aqui parece até uma coisa de desespero, né? Porque, poxa, se eu estou nessa situação de miséria, o que eu vou fazer? Só em Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque o Senhor venceu o pecado na carne. Jesus, ele viveu na carne, veio em carne, e ele morreu em carne e ressuscitou com o corpo dele físico, ele ressuscitou. Então a lei realmente, que nem a passagem que a gente viu, ela estava enfraquecida pela carne. Foi isso que a gente leu em Romanos 7? A lei estava enfraquecida pela carne. Mas Jesus venceu no corpo, na carne. Por isso que não há mais nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. Porque ele venceu. Então, a gente não confia só no nosso próprio intelecto. Se a gente confiar no nosso próprio intelecto, na nossa própria força, a gente vai querer fazer alguma coisa e não vai conseguir melhorar em nada.
Por quê? Porque está enfraquecido pela carne. Agora, se a gente lembrar que o quê? A gente precisa ser guiado pelo Espírito, porque Jesus venceu na carne, a gente vai conseguir ser santificado a cada dia. Por isso que ele fala, então agora temos a mentalidade voltada pelo Espírito, de modo que não estamos mais sob o domínio da carne, ou seja, escravos dela, mas estamos sob o domínio do Espírito de Deus que habita em nós. Como vimos isso gera frutos para a santificação. A gente viu aqui na EBD. Quando a gente vive pelo Espírito, o que acontece? Isso vai gerando santificação. A cada dia a gente vai vivendo melhor. Vai melhorando a nossa vida. Por quê? Porque a gente não confia mais em nós mesmos. A gente confia no Senhor e a gente a cada dia procura ser guiado mais pelo Espírito. E fico alerta, Paulo ainda deixou alerta para a gente. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tá? Ou seja, claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente quer que cada vez mais as pessoas ouçam a palavra, vejam. Mas qual que é o objetivo quando a gente fala de ouvir a palavra? Não é só ouvir pelo ouvir. É que a pessoa faça parte da família de Deus e seja guiada pelo Espírito. Então, muito mais que ter uma carteirinha de membro, ou muito mais de que frequentar, é que ela tenha o Espírito de Deus, ela seja guiada pelo Espírito de Deus. Porque se eu e você, falo olhando para a minha vida, a gente estiver aqui, mas a gente não tiver o Espírito de Deus e não for guiado pelo Espírito de Deus, a gente não é dele. Aqui fala bem claro, se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Inclusive, o Espírito de Deus, como fala lá em Efésios 1, do 13 ao 14, é o nosso selo, é o penhor, é a garantia quando a gente for para o céu. Fala o seguinte, quando vocês ouviram, creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, tem umas versões que falam penhor, da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. É isso que a gente quer, não é só mais uma reunião, não é só mais um culto, é que cada um de nós juntos venhamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Esse que é o propósito. Não para a gente viver lá no domínio da carne, mas para que a gente seja guiado pelo novo modo de vida. É isso que é a característica dos filhos de Deus. Quem que é os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Portanto, irmãos, nós não estamos em dívida com a carne para a gente fazer a vontade dela. Se a gente fazer isso, o que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer. Mas se pelo contrário, a gente viver pelo Espírito, nós vamos ser guiados pelo Espírito e aí vamos ser filhos de Deus. E a gente, o irmão falou isso, né, na EBD, isso é uma coisa importante, nós não recebemos um espírito de escravidão para temermos, mas sim para sermos filhos. Ou seja, o mundo, ele tá com chicote na gente assim, ó. Você não quer fazer alguma coisa, mas você faz. Mano, sério, você não quer cobiçar, mas você vai lá e cobiça. Jesus, ele comprou a igreja? Sim, ele comprou. Mas ele comprou a igreja para a gente ser guiado pelo Espírito, para a gente ter essa liberdade, coisa que o chicote na costa do mundo não deixa a gente fazer. O mundo é chicote. Deus não. Deus quer que a gente seja filhos e clamar Abba Pai. Por que então a gente se submete ao Senhor? Porque a gente quer ser guiado pelo Espírito. A gente sabe que a vontade do Espírito Santo de Deus e a vontade de Deus é melhor que a nossa. Então a gente não fica temendo. Nossa, mas eu vou ter que mesmo adorar a Deus. A gente tem o quê? Confiança que no Espírito de Deus, dentro da sua palavra, a gente vai ser muito melhor. A gente pode ter confiança, ter alegria. Por quê? Porque agora a gente não é mais escravo do mundo. A gente serve a Cristo e Cristo está nos guiando diariamente. Não é aquela pessoa que fica só cobrando, sabe? Aquele chefe cobrando, batendo, não. Ele vai nos guiando porque Ele é nosso Pai e Ele quer o nosso melhor. E é isso que o Espírito de Deus faz. E além disso, vai falar a palavra. E o Espírito testemunha que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, participamos dos sofrimentos, assim como Cristo que nos deu exemplo. Ou seja, por ser filho de Deus, ainda que a gente passe sofrimento que Jesus sofreu, a gente tem um conforto no nosso coração. A gente tem um conforto e aquela coisa que a gente sabe, o Espírito testifica que, assim como Cristo sofreu, nós estamos sofrendo algumas coisas, mas Deus está com a gente. Deus está nos guiando e a gente tem essa segurança de estar com Deus. Essa segurança é algo maravilhoso. Por quê? Porque a gente um dia, Cristo não ressuscitou e não está sentado à destra de Deus Pai, não está na glória. A gente também, aqui o Romanos 8 fala, a gente se perseverar até o final, se santificar, se for guiado pelo Espírito, a gente vai participar dessa glória. Isso é uma promessa para nós. E a gente pode ter segurança. Por quê? Porque o Espírito testemunha que a gente é filho de Deus. Então, irmãos, que nessa semana, e toda a nossa vida também, não só nessa semana, mas toda a nossa vida, a gente venha ser guiado pelo Espírito de Deus dentro da lei de Cristo. Dentro aqui, da palavra, dentro da lei de Cristo. Por quê? Porque a gente não é mais escravo da carne. A gente já viu aqui, a gente já nasceu de novo. E se a gente nasceu de novo, a gente agora sendo guiado pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. A gente pode falar Abba, Pai. Então, que a cada dia, por sermos filhos, que a gente venha aprender com o nosso Pai. A gente venha procurar crescer no Senhor, gerar santificação. Todo dia buscar santificação, porque a gente não está sozinho. A gente não está mais escravo da carne para achar que uma coisa não é possível. Ela é possível. A santificação é possível, não pelo nosso próprio mérito, mas porque o fruto do Espírito do Senhor está nos santificando a cada dia. E a gente crê, se a gente continuar sendo santificado nele, lembrando esse privilégio que a gente tem aqui de participar da mesa do Senhor, de se fazer parte da família de Deus, e perseverar com o Senhor, inclusive no sofrimento, inclusive nas situações difíceis, a gente sabe que um dia a gente vai participar da glória. Porque Jesus veio, nasceu, cresceu, sofreu e está lá na glória. Se a gente, como filho de Deus, também seguir esse exemplo de Jesus, não por nosso mérito, mas a gente for guiado pelo Espírito, a gente que aquele Espírito que ressuscitou Jesus, vai ressuscitar a gente também. E a gente vai estar lá, junto com Deus. Amém? Os irmãos tenham uma excelente semana.